Já tá gravando. Boa noite, Evandro. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Tá vendo direitinho aí? Tô vendo sim. Jóia. Foi bem legal a explicação ontem, viu? Valeu mesmo. Valeu. Já que tá pegando. É que eu comprei um microfone novo, estou testando ele. Microfone de lapela. Legal. Ele já fica um pouco mais solto aqui, mais livre. Legal, né? Vamos ver se eu consigo passar para vocês. No grupo mesmo, eu sei que a apostila é antiga, é de 2012. Mas para matemática, para vocês trabalharem com matemática, vai ser bom. Porque lá eu coloquei 204 exercícios. Então tem, dessa apostila nova não tem todo o amparo, porque ele pega o finalzinho, não tem. Está feito pela apostila antiga. Mas já dá para ter um bom começo para estudar. Agora que eu estava me atentando aqui, que aqui tem chat também. Aí qualquer coisa, vocês podem colocar pergunta no chat. Apesar que a gente acaba não vendo, né? Às Boa vezes eu noite, estava pessoal. voltando. João Norberto está entrando. Deixa eu abrir uma coisinha aqui que eu estava esquecendo. Sky. Não. Ué, peraí que ele não vai. João Norberto, tudo bem? Tô tranquilo aí? Tá tudo certinho aí? Esse negócio não está funcionando? Boa tarde. Opa! E aí, tá tudo certo aí? Vou fazer aqui Tudo. o print da tela. Se alguém for tirar a roupa, cuidado, eu tô tirando print. Vinícius chegou, Norberto, Diogo Pereira, Evandro, Marcelo Montes. Aqui. Nós vamos ver uma coisinha boa hoje que é a respeito de razão. Ela é uma matéria fácil. É basicamente trabalhar com fração, né? Então, nessa condição, a gente vai desenvolver um conhecimento com a razão, utilizando os mesmos conceitos que a gente já viu com a fração. Então, vê que não é difícil, é uma coisa até bem fácil de trabalhar com ela. Bom, vou aqui já colocar o nosso livro para trabalhar aqui. Eu coloquei a pergunta ontem à noite, mas ainda não me responderam a respeito do livro digital de vocês. Eu dei uma procurada. Falando nisso, também não entrei lá. Mas eu dei uma procurada e não vi acesso às apostilas. Porque mesmo assim, eu vou continuar, vou perguntar depois para o outro menino. Eu fiz a pergunta para um, ele não me respondeu. Vou fazer a pergunta para o outro para ele ver se ele me responde direitinho lá. O que acontece para vocês. Tá bom? Bom, nós tivemos aí uma pequena passagem aqui que é a questão de razão. Razão nada mais é que uma fração. Só que é uma fração diferente.
que é essa fração diferente? Eu não vou falar 2/3. Vou falar 2 está para 3. Também não vou falar 5/2. 5 está para 2. Então, nessa condição, tem essa pequena diferença com relação à razão. Então, eu tenho lá medidas que vão me identificar com as grandezas e ela vai me trabalhar o quê? Eu tenho, vamos dizer lá, 2 xícaras de arroz para 3 xícaras de feijão, uma situação dessa. Então, você tem uma colocação a respeito de 2 valores que estão trabalhando com a mesma grandeza. Então, na finalização, a grandeza sai e fica somente os números. Então, 2 está para 3, 3 está para 7, e assim vai. Então, isso é a razão. Então, é a comparação, vou marcar aqui, a razão é a comparação entre 2 números ou quantidades. Então, a gente vai trabalhar com situações em que eu vou ter 2 valores numéricos, eu vou ter também aí na situação 2 grandezas na mesma proporção, e ela vai ter, então, a formação da razão. Então, nessa condição, eu vou ter que analisar. Se for uma barra, ou os 2 pontos, que significam as divisões, nós vamos ler para. Então, não vamos ler mais 2 sobre 3, mas 2 está para 3. E assim sucessivamente. Como nós temos um exemplo aqui. 1 está para 100, aí de outra forma de leitura, também 1 está para 100, e aqui a leitura real dele, 1 para 100. Então, nessa condição, nós temos a determinação da razão. E onde que ela é utilizada? Em mapas, receitas, medidas, todas elas acabam tendo um pouco de razão. Então, na condição, você vai medir lá uma suposição, uma quantidade de combustível, galões, em relação a que está guardado, como é que eles falam? A granel. Então, você tem que saber o que está guardado em granel, a quantidade de litros, libras, em peso, essas coisas, e trabalhar isso como em galão. Então, dependendo do tipo de líquido, combustível, óleo, ou qualquer que seja essa situação, a gente vai transformar as razões para a mesma coisa e depois trabalhar isso com o valor dele na formação das grandezas já semelhantes. Vamos pegar tanto os valores que fazia aquele máximo divisor comum, ou se não ir dividindo, fazendo com que a fração chegue ao ponto irredutível. Daí nós teremos a verdadeira razão dessa formação. Então, nós temos aqui uma ideia de razão, que é a questão da compressão do motor. E aí você tem, então, como é que funciona isso? A razão de compressor de motor é a comparação do volume de um cilindro quando o êmbolo está no ponto morto inferior e o volume quando ele está no ponto morto superior. Essa comparação é expressa como uma razão. Daí tem o nome de razão de compressão. Então, você tem essa primeira situação aí. Nessa condição, ele está 10 para 1. Então, você tem essa informação, como é que funciona isso. Aí você pensa na situação de um cilindro de carro, até mesmo na questão que vocês estão trabalhando, que é o motor de um avião, nós temos a condição do pistão no ponto morto superior e ele no ponto morto inferior. Então, essa área é que vai dar a razão que tem em relação pistão-combustível. Então, aqui você tem a questão de outro tipo de razão. A razão de aspecto, ou AR. É a razão de envergadura da asa ao quadrado. Vou ler de novo. A razão de aspecto é a razão de envergadura da asa ao quadrado em relação à área do perfil alar. Então, o que é o perfil alar? É a própria área do avião ali, da asa do avião, em relação à sua corda. Ou, de outro modo, a razão entre a envergadura
e a corda média da asa. E a gente já sabe que a maioria das asas, elas têm uma pequena funilação. Ela vai se triangulando até a ponta, algumas delas. E com isso, você tem a corda média. O que é a corda média? Faz a soma da menor com a maior e faz ali a média aritmética dela. Essa é a corda média. Ela sai do bordo de ataque e vai ter o bordo de fuga. Nessa comparação, nós temos aqui uma prévia de 7 está para 1. Então, essa é a condição de uma razão também em relação a isso. Para a gente não ficar somente nessa história da explicação do que ela é, eu vou pegar aqui no livro antigo, tem dois exemplos aqui de razão para trabalhar. Que funciona bem para a gente desenvolver esse conceito. Deixa eu ver aqui. Fração. Aqui tem mais. Por exemplo, uma situação seguinte. Nós temos aqui uma situação bem objetiva dessa de razão. Eu vou tirar aqui e trazer vocês para a lousa, para vocês enxergarem bem o que a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu ver aqui. Bom. O que acontece nessa condição? Vou tirar o chat também. Isso. O que acontece? A gente está desenvolvendo o conceito de razão. Então, pensa na seguinte proposta. Isso aqui é fictício, é uma situação fictícia. Qual a razão entre uma carga de combustível? Você tem lá 800 galões. Da carga de combustível. E outra de 10.080 libras. Aí você fala, caramba, como é que eu vou fazer isso? Então, esse aqui está em galão, esse aqui está em granel. 10.080 libras. Ele quer saber qual é a razão que tem entre essas duas. Como é que eu vou fazer isso? Então, a razão aqui, ele vai depender do que nós temos como informação adicional. Essa informação adicional vai nos informar como? O que ele tem de informação adicional? Em questão desse problema, foi considerado, isso aqui é um valor fictício, considere que 1 galão seja igual a 7,2 libras. Então, aqui nesse caso, nós estamos trabalhando com a questão do galão, sendo 7,2 libras. O que vai acontecer aqui? O que a gente vai desenvolver com isso aqui? Eu vou trabalhar a razão entre esses dois valores. Para eu trabalhar essa razão, o que eu tenho de informação do que nós vimos no texto? Nós temos que a razão vai ser igual um valor que é dado aqui, no caso 800, para o segundo valor, que é 10.080. O que acontece? Os dois valores estão em grandezas diferentes. Um está em galão e outro está em libras. Não pode. Ele tem que estar na mesma razão, na mesma identificação de razão. Então, essa identificação que está aqui, que nós temos que trocar uma delas. E aí você pensa assim, como é que eu vou trocar isso? Como é que eu vou transformar uma grandeza em outra? Nós vamos utilizar 7,2 libras. Não precisa fazer regra de 3. Isso é dispensável. Existe um trabalho que eu
faço para todas as turmas que eu faço, que é o seguinte. Nós temos aqui essa informação. Galão, libras. Um galão vale quantas libras? Um galão pesa 7,2 libras. Então ele está, questão de peso, galão está maior que libras. Então aqui eu vou fazer como? Se um galão pesa 7,2 libras, 10.080 libras vão pesar quanto? Então eu vou ter o valor dele. Aqui vai ser, vindo de libras para galão, vamos dividir por 7,2. Então essa regrinha funciona bastante com relação a isso aqui, essa transformação. Se eu dividir de libras para galões, eu vou fazer o retorno multiplicado por 7,2 libras. Então nessa condição é uma forma de transformar, sem passar pela regra de 3. Para evitar a regra de 3. Que na regra de 3 você é obrigado a mostrar as grandezas. E eu não quero muitas vezes mostrar essa grandeza. Então com isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar então e vou fazer a divisão entre... Vou pegar o valor de 10.080 libras e vou transformar dividindo por 7,2, que vai dar o valor em galões. Ou eu pego 800 galões, faço a multiplicação por 7,2 e vou ter o valor dele, então, em libras. Aqui, no caso, o que a gente acha mais fácil? O que a gente pode fazer que seja mais fácil? Na condição, no meu ponto de vista, tanto um quanto o outro tem a sua pequena dificuldade, mas nem tudo vai ser tão difícil assim. O que eu faço então nessa brincadeira? Eu pego e transformo o valor que está em libras em galões. Eu deixo igual que está em cima, porque pode ser que me facilite alguma coisa mais desse problema. Então eu vou pegar lá os 10.080 e vou dividir por 7,2. Aí você fala assim, bom, eu já vi essa divisão em algum lugar, já vi um tipo de divisão assim em algum lugar. Como eu tenho ponto, o que acontece? Ele vai embora. Aqui ele não é ir embora assim por questão de dizer, eu vou ter que devolver ele na brincadeira. Não, ele vai embora, simplesmente. Lembra que na divisão o ponto desaparece, você vai ter que correr atrás depois. Só que você não vai correr atrás. Ao número, outro número, você acrescenta 0 para compensar a falta da casa que ele deixou. Porque era uma casa só decimal, então você acrescenta um 0 aqui. E agora você vai fazer o quê? Eu tenho 72. Tenho 2 algarismos aqui. Eu tenho que pegar 2 algarismos lá por obrigação. A obrigação eu tenho 10. Só que 10 não funciona. 10 é menor que 72. Então eu pego uma autorização. Pego 100. Aí eu avalio. Quantas vezes 72 cabem em 100? No caso aqui, se eu pegar 2 vezes, não dá. Eu pego uma vez só. Uma vez 72 e tiro de 100. Então eu vou brincar com essa coisinha aqui. Como é que vai ficar isso? Eu tenho, emprestou do 1, ficou valendo 0. Aqui ficou valendo 10. Emprestou 9 e 1. 10 menos 2, a gente tem 8. 9 menos 7, nós temos 1. Então nós temos aí, 9 menos 7 vai dar 2, desculpa aí. Aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 2. Então nós temos 28. Maravilha. O que a gente faz agora? Desce o valor 8. 288.
Aí você fala, bom, será que eu posso fazer naquele processo de ir somando 72 para chegar no número? Pode. Você pega e monta no rascunho à parte e você vai colocando lá. 72 mais 72, mais 72, mais... até você encontrar o número. Nesse caso, 72 mais 72. Então, você tem 4, 14. 144. Ainda está pequeno. Mais 72. Dá 6. 4 e 7 são 11. Sobe 1. 2. 216. Mais 72. Já está perto do que o número que eu quero ali. Vamos testar mais um. Dá 8. 8. 2. Deu exatamente o que eu preciso. Então, eu vou contar quantos 72 eu trabalhei. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou trabalhar com o número 4. 4 vezes 72 dá exato 288. Subtraindo, zerou. O que acontece agora com os números que tem lá em cima para descer? Observa que os números que estão lá em cima são zeros. O que acontece com esses zeros? Desce zero. Esse zero você vai contar assim. 0 dividido por qualquer número é o mesmo que 0 vezes qualquer número. Desce o segundo. 0 dividido por qualquer número é o mesmo que 0 vezes qualquer número. Pronto. Então, eu já tenho que 10.080 libras equivale a 1.400 galões. E reescrevo aquela razão ali. Então, aquela razão agora vai ter essa nova escrita. 800 galões para 1.400 galões. As unidades, ou melhor dizendo, as grandezas estão igualadas. Estando igualadas, acabou. Você corta elas fora. Maravilha. O que mais que eu posso fazer aqui para facilitar a jogada? Eu tenho zeros em cima, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Cortam os 2 zeros em cima com os 2 de baixo. Simplificou ainda mais. Reescrevendo a fração. A razão agora vai ser igual a 8 está para 14. Só que aí essa razão ainda não está totalmente eliminada. Ela tem aqui situação que eu posso simplificar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir ele por qualquer número. Não, eu vou dividir ele por um número que seja possível. O 8 é par, 14 é par. Aí eu posso, então, dividi-los por 2. Por que por 2? Porque qualquer número par é divisível por 2. Então, eu jogo 2. Se eu tiver que trabalhar de novo outra divisão, eu divido também. Aí eu vou ver nos números possíveis. Então, daqui nós teremos que a razão vale quanto? 8 por 2, 4. 14 por 2, 7. Então, aqui nós temos que de 800 galões para 10.080 libras, são 4 está para 7. Acabou. Feito a razão aqui nessa brincadeira. Tudo bem? Tudo certinho? Tá fácil a brincadeira? Professor, professor, Oi? só tem uma dúvida aqui que deixa eu ver se eu peguei direito aqui. Quando o senhor tirou o ponto lá do 52, o senhor acrescentou mais um zero lá no final, é isso mesmo? Isso mesmo. Cada vez que eu tiro uma Tá. casa decimal, eu acrescento 0. Aqui nesse caso eu tinha uma casa decimal. Então eu acrescentou um 0. Eu posso até trocar o 0 ali por um número, por uma cor diferente, para mostrar. Então nessa condição aqui, o que houve? Eu tinha 7.2. O que aconteceu? O ponto foi embora. Antes de ele ir embora, você conta quantas casas decimais ele tem. Só tinha uma casa decimal, como foi dado no texto. Então aqui,
saiu a casa decimal, acrescenta zero. Toda vez que tiver a casa decimal, na divisão, você tira o ponto sem dó. Só que antes de você tirar o ponto, você conta quantas casas tem, quantos números tem. Vou entrar aqui mais um. Bem-vindo, João aí. Deixa eu puxar aqui a turma. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Paulo, desculpa aí. Tudo bem, José? Tudo bom? Certinho? Desculpa o atraso. Não, sem problema. Tranquilo. Seja bem-vindo. A gente está vendo Obrigado. aqui, a gente tá vendo aqui sobre razão, que a gente tinha parado na matéria ontem, mas eu fiz apenas a gente fez só uma explicaçãozinha básica, simples. E aí, agora nós estamos trabalhando com ela realmente. O que é uma razão? Então, nessa condição aqui, nós temos a situação da razão com duas unidades diferentes, duas grandezas diferentes, transformamos elas para uma só. Como nós transformamos galão ou libras para galão, também posso transformar galão para libras. Só que o trabalho dele foi um pouco mais extenso. Por que motivo? Porque se eu transformar ele para libra, eu vou ter um trabalhinho extra. Que trabalho extra é esse? Determinar o máximo divisor comum ou ir dividindo até conseguir um número. É um trabalho um pouquinho árduo. Certo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, segundo o que está no livro, qual seria a situação dele. Em libras, ele ficaria isso aqui. A razão vai ficar 5.760 libras por 10.080 libras. Pela multiplicação que foi feita lá. 800 vezes 7,2. Dá 5.760 libras. Tirou libras fora. Tirou o zero aqui fora. Então ele vai ficar com a razão igual. 576 sobre... Agora não vai ficar mais 10.080. Vai ficar 1.008. E aqui você vai simplificando. Você vai dividindo por 2, dependendo por 3. Você vai vendo se é possível. No caso aqui, se eu jogar aqui, ó, a soma dos valores absolutos. 5 e 7 são 12, com 6 são 18. 18 é múltiplo de 9. Então dá para dividir logo por 9. 1 e 8 dá 9. Então divide os dois por 9. Porque são divisíveis por 9. Aí você fala, bom, qual vai ser o resultado disso na divisão por 9? Joga eles na divisão por 9. Joga na chavinha lá. Como é que vai ficar isso? 576 dividido por 9. Tem uma casa na chave, mas eu sei que uma casa que eu tenho no dividendo não é possível, então eu pego 57. Eu vou ver quantas vezes o 9 me dá perto de 57. Nesse caso, 6 vezes. 6 vezes 9, 54. 54 para 57, sobram 3. Baixamos o 6. 36 também está na tabuada do 9. São 4 vezes. 4 vezes 9, 36. Para 36, 0. Então, o primeiro valor aqui, 64. Aí eu vou pegar 1.008 e vou dividir por 9. 10 dá 1, sobra 1. Baixou 0. 10 de novo. Deu 1 de novo, sobrou 1. Baixou 8. 2, deu 0. 112. Como aquela questão que foi feita na aula passada. Ah, mas eu posso depois pegar e fazer a divisão por um número baixo? Pode. Aqui você pode ir lá em cima, descer e não tem problema não. Tem 64 e 112. 64 sabemos que é divisível por 8. Mas 112 a gente não sei. Não tem ideia. Então, se eu não tenho ideia, não vou ficar testando, o que eu faço então? Divide isso aqui por 4, porque sabemos que vai ser divisível por 4. E aqui testamos a divisão por 4.
Por quê? Os dois últimos números aqui formam um número múltiplo de 4, pelo critério de divisibilidade. Então aqui eu tenho 112. Os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Então é possível que seja divisível por 4. Tentando divisão por 4. Em cima, nós teremos quanto? 64 por 4, nós temos 16. E aqui? 11 por 4 vai dar 2. 8 sobrou 3. Então aqui vai dar 2. 2 vezes 4 são 8. Para 11 sobram 3. Se formou 32. Por 4 vai dar 8. Aí você olha assim e você fala, bom, eu agora tenho ainda 16 e 28. Eu posso continuar por 2 ou posso ir para mais? Joga para mais. Aí conforme você achar melhor. Dividindo por 4. Dividindo embaixo por 4. Nós teremos 4 sobre 7. Então aqui você tem a razão formada. A mesma que nós determinamos com o cálculo anterior. Só que essa daqui, você percebe que tem mais caminhos a fazer. Ali foi só 2 caminhos só. Transformar libras em galões e depois fazer o corte dos zeros e fazer uma única divisão, que aí você já sai no resultado. Qualquer uma das duas são válidas. Vocês podem escolher qual delas achar melhor. Então tem essa facilidade com o trabalho da razão. Tudo bem? Com alguma dúvida? Se quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar. No exemplo de cima lá, para o senhor descobrir qual era o múltiplo igual dos dois aqui, eu somou um após o outro. Uhum. Aqui, ó, você somou 5 mais 7, 6. Nessa de baixo aqui, nesse último exemplo, não dá para fazer isso daí, não? Explica de Somar novo. 6 mais 4 e depois somar 4 mais 1 mais 2. Pode. Não funciona? Pode. Porque aí, no caso, você está trabalhando com as divisões, você pode escolher, sem problema. Porque aí, no caso, o que acontece? Nesse de cima, eu fiz direto por 2, porque conforme eu transformei os 10.080 libras em galões, eu fiquei com 1.400 direto. 8 e 14 só dá para dividir por 2. Porque aí o que acontece? 8 dividido por 2 vai dar um número múltiplo, que é 4. Um número composto. O 14 por 2 vai te dar um número primo, que é 7. Direto. Ah, mas se embaixo eu quiser dividir por 2, pode. Tranquilo, porque os dois são pares. Só que aí dividindo por 2, você vai ter um caminho mais longo. Mas claro, que aqui eu fiz pela soma dos valores absolutos. O que é isso? É o critério de divisibilidade que a gente aprende na quinta série. Hoje é sexto ano. Então, o que acontece lá? A gente trabalha a seguinte proposta. A soma dos valores absolutos tem que ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 9. No caso, deu 18, que é múltiplo de 3. Embaixo também deu 9, que é múltiplo de 3. Mas também são múltiplos de 9. Então, nesse caso, eu posso usar o 9 ou posso usar o 3. Aí você fica livre para escolher. Ah, se eu escolher o 3, vai ter problema? Não. Você vai aumentar um pouco a sua conta, só isso. Mas em questão de divisão, vai ser normal, tranquilo. Essa passagem aqui embaixo, de simplificando a fração, nesse caso, simplificando a razão até chegar a um valor que não dá mais para dividir, agora fica assim ao nosso critério. Ah, eu consigo fazer de uma outra forma. Faz da outra forma. Desde que respeite as linhas matemáticas, as normas da matemática, tudo bem. Sem problema. Tá bom? Clareou, filho? Exatamente. Valeu, hein? Certo? Porque tem coisas assim, às vezes a gente pode fazer ou não deve fazer porque foge da norma da matemática.
Se fugir da norma, a gente não pode. Mas esse caso aqui, do jeito que você fizer, desde que respeite que em cima e embaixo tem que ser o mesmo número, você pode usar. Não tenha medo, não. Não vai ter aquele risco. Ah, eu vou usar 11 aqui. 9 vezes 4 são 36. Eu vou jogar logo 36. Pode, qual o problema? Não é necessário você seguir arrisca aquilo. Começar com 2, 3, 5. Não. Nesse caso aqui, você está livre para se desprender dessa parte. Por quê? Porque eu estou saindo de uma fração e pegando a sua equivalente primária. A equivalente primária é essa razão aqui, 4/7. Só o cuidado que a gente tem que ter é que as divisões aqui, elas têm que ser exatas. Isso é, o resto deles é sempre zero. E a gente testou 9 para ver se podia. Que 9 aqui, testando, fazendo a soma, dá um múltiplo de 9. Dá o valor 18. Fazendo a soma também dá um múltiplo de 9. Sabemos que no critério de divisibilidade, acontece que essa soma dos números absolutos, os valores absolutos, vai dar um número múltiplo daquele número. Sabemos que, então, esse resultado, na divisão deles aqui, vai me dar quem? Um resto, 0. Aí você fala, bom, eu fiquei com dúvida, será que vai dar isso mesmo? Aí você testa. Você monta a divisão, faz a divisão. Deu o resto 0? Perfeito, está correto. Não deu o resto 0, vai ter que arredondar? Então sai dele, busca outro número. Nesse caso, como são pares, eu posso jogar 2. Depois eu poderia jogar aqui um outro número. Se continuasse par, eu jogava 2 de novo. Ah, mas não deu par em cima. Deu ímpar. Faz a soma para ver. Se esse ímpar, somando com os outros números que restaram na divisão, for um número que dá múltiplo de 3, múltiplo de 9, ou é divisível por 5, você vai testando. Desde que caiba para os dois números. Sempre nessa forma. Tá bom? Aqui tem outro exemplo, que é um probleminha a respeito de avião. Expresse a velocidade de cruzeiro. Ah, não. O problema é o seguinte. Se a velocidade de cruzeiro de um avião é de 200 nós e sua velocidade máxima é de 250 nós, qual a razão entre a velocidade de cruzeiro e a velocidade máxima? Então ele quer, nessa situação, problema, ele está dando a velocidade que ele está desenvolvendo são de 200 nós. O que é um nó? Na onda, ela tem esse percurso aqui. Então, o nó é quando termina uma onda, começa outra. Então, aqui é um nó. Então, aqui você tem, de um nó para outro, você tem uma certa distância, que é chamado comprimento de onda. Quando esses nós são bem próximos, então você tem a contagem de quantos nós tem ali para desenvolver aquela velocidade, que ele está fazendo aquele percurso. Então, o comprimento de onda sendo bem pequeno, quer dizer que a velocidade está sendo alta, para que você aproxime e diminua o andar daquele trajeto. É a mesma coisa que a gente está andando. Quando você está dando um passo por vez, você percorre em média 1 metro, 1 metro e meio por segundo. Quando você junta um pouco mais os passos e acelera um pouco mais a perna, então você vai fazer ali, ao invés de 1 metro e meio, 1 metro e 80, 2 metros por segundo de distância. Nessa condição, então, você está fazendo o quê? Estou diminuindo o percurso e acelerando o meu passo. Então, cada vez que eu colocar o pé uma vez no chão para o outro vir, dessa vez a gente vai colocar 2 vezes aqui o mesmo passo no mesmo lugar, ou nas posições. Então, quer dizer que eu estou acelerando o meu passo. Então, essa é a condição que nós temos aqui. Então, vou pegar aqui a brincadeirinha, passar para cá esse outro exemplo de razão. E a gente tem a condição seguinte. Então, tem a condição seguinte.